Bom, voltamos com a segunda parte do nosso vídeo. Porque, além de ter tido um problema técnico, é, a gente tem que estar tentando fazer vídeos em duas partes a partir de agora, para poder, quando for renderizar o vídeo, quando for postar o vídeo, não ter muito trabalho, demora bastante, né? Pelo menos aqui no meu caso. Bom, a gente já falou para vocês o que é história na primeira parte do vídeo, o que é história, qual a importância da história, quem é o historiador, quem é a pessoa que processa esse trabalho, essa aprendizagem de história, sistematiza a história. Falamos também que nós somos agentes históricos, nós também protagonizamos a história, não só os personagens históricos que a gente costuma conhecer, certo? É, Falamos também sobre o que são fontes históricas, né, que são os vestígios deixados pelo ser humano ao longo do seu processo no planeta Terra, não é isso? Então, a gente hoje, agora, e também falamos um pouco sobre o entrelace, quanto o tempo e a história eles estão entrelaçados, não é isso? Então, a gente vai falar o quê? Como se didaticamente se fracionou o estudo da história, botou-se em partes o estudo da história, certo? A importância também da contagem do tempo e os diversos calendários, beleza? Primeiro a gente tem que ver também vamos abrir um parênteses, parece que não está aqui no nosso slide, mas a gente vai falar sobre a questão do tempo. Existem dois tempos históricos, não é isso? Dois tempos para se trabalhar a história, perdoe-me. O tempo cronológico, que é o nosso tempo de, essa questão que a gente faz essa contagem de tempo, a gente nasce, cresce, por aí vai, né? Felizmente ou infelizmente morremos, então isso aí é o nosso tempo cronológico, que a gente vai estudar aqui, com a passagem do tempo em horas, dias, mês, anos e séculos. E foi uma forma que o ser humano criou para compartimentar o tempo, certo? E temos o tempo histórico, que é o tempo de um fato histórico. Digamos, vamos dar um exemplo aqui rápido. Estamos em 2021, século 21. Nós temos um fato histórico, certo? A inserção das pessoas no mundo tecnológico. É um fato histórico. Quando nós todos temos olhe o equívoco. Quando temos acesso a tecnologias informacionais, como essa que estamos tendo acesso agora. É um fato histórico. No entanto, esse fato histórico não está sendo para todos, porque nem todos estão inseridos nesse processo. Entenderam? Existe o fato histórico, que é a inserção, a utilização da tecnologia informacional no tempo cronológico do século XXI, mas esse fato histórico, ele não é utilizado por todos. Então, podem existir vários fatos históricos no mesmo tempo cronológico. Parece difícil, mas não é. O tempo cronológico é a contagem. A contagem é retilínea, de dias, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos. O tempo histórico é o tempo de um fato que ocorre durante aquele período, certo? Vamos dar um exemplo. Por que estamos tendo essa aula remota? Porque hoje, no tempo cronológico, certo? Em fevereiro de 2021, no século XXI, estamos estamos sofrendo, né, uma pandemia do Covid-19, certo? Isso é um fato histórico. Um fato histórico no século, histórico está ocorrendo esse fato. E no tempo cronológico, que é o século XXI. Ótimo. Qualquer dúvida, vocês sabem que pode buscar, procurar, perguntar isso aí no PV também, que eu esclareço até você entender, tá bom? Então é o seguinte,
O tempo é a matéria-prima do historiador. A gente já falou, acho que na parte 1 ali. O tempo é indicado por intervalos ou períodos de duração. Para organizar suas tarefas, os seres humanos criaram unidades de medida de tempo, como hora, dia, mês, anos e século, certo? Porque ele tinha que compartimentar para poder se organizar. Porque antes, professor, e como ele fazia antes? Era através da observação dos corpos celestes, através da observação do Sol, não é isso? Da Lua. Ele percebia que tinha as passagens dos dias, das noites e por aí vai, certo? Assim que se deu os processos. Mas ele teve que criar, o ser humano teve que criar esse processo compartimentado de contagem do tempo. Aí criou um calendário, certo? Que agora eu acho que é a nossa próxima tela. É essa mesmo, o calendário. Sobre os calendários. A gente vai ler e depois comentar. Não existe um único calendário para todos os povos. Cada povo tem a sua forma de marcar o tempo, que geralmente se relaciona a um acontecimento importante para as suas culturas. Existem culturas diferentes, formas de pensar o mundo diferente. Nós vivemos aqui a cultura ocidental. Nós vivemos, né, estamos no hemisfério ocidental. Temos culturas diferentes de quem está no hemisfério leste ou oriental, certo? Então temos culturas diferentes, modos de pensar diferentes. Não quer dizer que a nossa cultura é maior, é superior ou não à outra, e nem a deles. A cultura dos outros povos, de outros países, lá do leste, dos russos, chineses, japoneses, etc., indianos, e por aí vai. Pessoal do Oriente Médio e por aí vai, certo? Então, cada povo tem sua forma de contar o tempo. Vamos dar um exemplo básico aqui. Os povos cristãos, que nós estamos inseridos, baseiam o calendário no ano do nascimento de Cristo. O fato histórico que dá o ponto de partida para o nosso calendário é o nascimento de Cristo. Então, Cristo nasceu, tem AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo, certo? No nosso calendário, o nosso calendário cristão ocidental, o fato histórico é o nascimento de Cristo. E a partir do nascimento de Cristo, do chamado ano 1, vamos dizer didaticamente assim, você conta os fatos históricos que ocorreram antes de Cristo e os fatos históricos que ocorreram depois de Cristo. Vou dar um exemplo nosso. Nós estamos no século 21 DC. Nós estamos no século 21 depois do nascimento de Cristo, certo? Os outros, a gente botou aqui os judeus, sempre aparecem os judeus, né? Mas vamos botar assim mesmo. Tipo, em outros povos também, mas a gente vai ver nos calendários aqui. Os judeus adotam como marco inicial do seu calendário a data em que Deus criou o universo e os muçulmanos a fuga do profeta Maomé. Dois povos. Os judeus adotam como marco inicial de seu calendário a data em que, segundo eles, Deus criou o universo. Então eles baseiam na questão da Bíblia, lá no Gênesis, eles têm uma data lá. Pá! Foi a partir daqui, quando Deus criou o universo, do Gênesis, ele criou. É a partir daí que a gente conta, certo? Já um outro povo, com outra cultura, os muçulmanos, eles contam a partir da fuga de Maomé, certo? Percebam que são três fatos históricos, mas são três fatos ligados à religião, certo? Os cristãos, com Cristo, o cristianismo, os judeus, o judaísmo, e Maomé com os muçulmanos. Volto a dizer, não há um único calendário, não há só uma única forma de marcar um acontecimento importante. Tem vários outros calendários que têm outros povos, outros povos que têm outros fatos importantes, certo? Didaticamente se fala mais esse para se poder ter uma análise mais simples da questão dos calendários. Vamos ver aqui, acho que tem aqui vários calendários aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Pronto, a mesma coisa aqui, o calendário judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano, certo? Para o calendário judaico, a criação do mundo, vamos ver aqui, dar um zoom, a criação do mundo
Para os hebreus, após a criação do mundo, 3009, vai a criação do Estado de Israel, é um outro processo. Então, para eles, aqui esse calendário ainda está atrasado, viu, que é 2006 ainda. Para eles, em 2006, no ano 2, quando chegamos ao ano 2000, eles estavam no ano 5.760, certo? E os muçulmanos estavam no ano 1420. Para você ver, a contagem do tempo é diferente. Eu peguei aqui 2000, diminui 6 em cada um, certo? Então a gente percebe que são, trocando em miúdos, são calendários diferentes, para culturas diferentes, e o marco da contagem são marcos diferentes, beleza? E óbvio que o calendário, a contagem do tempo é essencial para o ser humano. Vamos diminuir aqui para passar outra tela. É uma confusão. Pronto. Isso aqui é interessante, vocês prestem atenção que vai ter atividade com isso aqui. Como se sabe a que século? Eu acabei de falar a vocês aqui a questão do tempo cronológico. Eu acabei de falar, estamos no século XXI. Como é que a gente sabe que está no século XXI? Beleza? Vamos ver aqui a contagem do século. Isso aqui é fácil. Século. Século é um conjunto de 100 anos. Assim como década é um conjunto de 10 anos. Certo? Um milênio é um conjunto de 1000 anos. Certo? Então, como descobrir a que século pertence a um ano? É simples. É uma tarefa matemática simples. Eu vou colocar isso aqui. Depois, quando eu for postar esse vídeo, eu vou tentar passar para vocês um exemplo bem mais... Já está simples aí, mas se tiver dúvidas, a gente faz isso. Não tem problema. Como descobrir a que século pertence um ano? Se um ano tem menos de 3 algarismos, pertence ao século I. Isso é básico. Se tem menos de 3 algarismos, pertence ao século I. Certo? Digamos, nascimento de Cristo, ano 1. De ano 1, do ano 1, ó, 90, 1, 2, 3, 80, 90, 91, 92, 99. Que século é esse? Século I, certo? Se o ano acaba, são básicos aí. Se o ano acaba em 00, como é que você vai saber? Basta eliminar os zeros e temos o século. Exemplo, o ano de 1500, botou aqui. Você elimina os 2 zeros e sobra o quê? 15. Então, sobrando esse 15, é o século XV. Quando o ano não termina em 0, retiramos os 2 últimos algarismos e somamos mais um ao número que sobrar. Temos aí 1492. Você retira aí o 92, que são os 2 últimos algarismos, e soma o mais um, e chega ao século XV. O ano de 1500, né? Quando chegar a 1492, aí é a chegada dos espanhóis, possivelmente, às terras americanas. Vamos botar aqui em 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil, certo? O ano 2000, se elimina os 2 zeros e fica o 20, século 20. 2021, você tem 2021, você elimina o 21, acrescenta mais um e fica século 21, por isso que estamos no século 21. Isso é básico, beleza? Vamos passar aqui. A linha do tempo, importantíssimo para o estudo de história. Não só para o estudo de história, né? Como a gente fala muito em tempo cronológico, né? É importante que se tenha uma linha do tempo. Então, para se estudar a história, compartimentou-se, já falei a vocês isso, não só a história, mas a pré-história. Eu vou dar um exemplo para vocês aí da história, porque seria ficar muito longa a linha do tempo. Eu não sei se tem, acho que é... Vamos ver, né, instante. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função da linha do tempo é mostrar como os fatos se situam no tempo, ou seja, o que vem antes, o que acontece ao mesmo tempo e o que vem depois. Então, quando se trabalha a história, é interessante se trabalhar sempre a linha do tempo. Eu costumo trabalhar a história, já costumo fazer ali a linha do tempo, para nós pegarmos os fatos históricos e nos situarmos em que, digamos, um fato histórico qualquer ali, em que idade da divisão histórica ou da pré-história estamos. Então, a linha do tempo é uma forma de auxiliar esse trabalho didático do estudo da história. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Opa, aí, deixa eu ver.
Pronto, divisão da história. Eu botei só a divisão da história, certo? Eu não botei da pré-história, porque vai ficar muito longo. Aqui é só um exemplo. Vocês têm isso aí no livro de vocês. Qualquer dúvida, me pergunta que a gente faz, manda outra informação bem mais completa, certo? Porque é só um exemplo. A história, segundo didaticamente colocou-se, ela divide-se em quê? Idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. São as 4 fases da história. Anteriormente aí temos a fase da pré-história, certo? Que divide-se pedagogicamente falando, didaticamente falando, em paleolítico, neolítico e idade dos metais. A história começa quando os seres humanos passam a ter o domínio da escrita, deixam de ser ágrafos, né? Passam a ter o domínio da escrita, certo? Entre outras coisas, mas o domínio da escrita tem como marco principal, certo? Aí houve essa divisão. Aqui é um exemplo de linha de fonte histórica, digamos. Aí tem aqui alguns fatos que são colocados de forma didática para você compreender melhor. Idade Antiga, que vai do aparecimento da escrita até a queda de Roma, do Império Romano. Idade Média, que vai da queda de Roma, do Império Romano do Ocidente, até a conquista de Constantinopla, que vai de 476 a 1453. Idade Moderna, começa com a queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa, em 1789. A idade contemporânea, que aqui estamos hoje, vai da Revolução Francesa até os dias atuais.